Olá, sejam bem-vindos à nossa videoaula número 05 da disciplina de Noções de Obra de Arte Rodoviária do IFPI. Aqui nós vamos tratar do veículo de projeto. Tá? Vamos abordar os seguintes temas: influência dos veículos de projeto, a frota que circula atualmente no Brasil, com foco no Piauí, as características dos veículos e suas tendências, principalmente peso e dimensões, e essas características sob a ótica da legislação. Depois vamos falar dos veículos tipo usados para o projeto de rodovias, no caso de interseções, que é o nosso objetivo, e critérios para a escolha desses projetos, desses veículos, aliás. Então, a influência dos veículos versus os parâmetros de projeto. As características físicas dos veículos influenciam diretamente em alguns parâmetros do projeto de interseções. Por exemplo, a largura do veículo influencia diretamente na largura da pista dos acostamentos, tanto da rodovia como das interseções. Outro exemplo, o peso bruto e a potência do veículo, essa relação, influencia diretamente a rampa máxima que se vai usar nas alças de acesso e de descida ou de subida. Quanto menor for essa relação, a rampa vai ter que ser mais suave, né, porque o veículo não consegue ter potência suficiente frente ao peso. Outro exemplo, a altura do veículo. Tá? A altura do veículo influencia o gabarito vertical, que seria a altura mínima das interseções em relação às vias que passam embaixo. Certo? Então, como o veículo tem mais ou menos 4,40 m, um veículo padrão, tipo VP, você teria que ter um gabarito vertical de pelo menos 5 metros para o veículo passar sem bater. Uma coisa importante é que, para os fins do projeto da interseção, nós devemos escolher um veículo tipo com base na frota que está circulando. Porque esse veículo tipo é que vai trazer consigo todas as características que devem ser usadas para definir esse conjunto de parâmetros aqui apontados, dentre outros parâmetros. Vamos falar agora da frota circulante. Então, quando você pega aqui dados do Sindipeças, você percebe que os automóveis vêm sendo, desde 2012 até 2019, o principal veículo circulante nas nossas rodovias, tá? Em torno de 37 milhões de 45 milhões, isso para veículos. Mas observe o número significativo de moto também, 13 milhões. Quando você distribui essa frota por estado da federação, você percebe que a frota que circula no Piauí é 0,8% da frota brasileira, ou seja, a maior parte da frota está no sul e no sudeste, né? São Paulo, Minas, quase não temos frota circulante no nosso estado. Vamos falar agora da predominância dos veículos. Você tem aqui a predominância, conforme a frota circulante 2019, dos veículos de passeio, com 83%, seguido dos veículos caminhões leves, são os caminhões pequenos não articulados, que são 12% dessa frota, seguido dos caminhões pesados, que aqui são os articulados, de 10 a 15 toneladas, que são 4% da frota em 2019, e seguido dos ônibus que fazem viagens intermunicipais, que é 1% da frota. Esses são os principais veículos circulantes, com exceção das motos. Características e tendências dos veículos. Bem, a primeira grande característica e tendência é que os carros são produzidos agora com a tendência de diminuir de tamanho para ganhar mais mobilidade urbana e ganhos energéticos também, principalmente no contexto de escassez de recursos. Agora, os veículos brasileiros, eles tendem a seguir os padrões americanos, que são maiores que os europeus. Mas, de um modo geral, o Brasil tem uma meta até 2023 de reduzir as suas emissões de gás carbônico a uma taxa de 97 gramas por quilômetro rodado de veículo. Esse compromisso assumido não é uma obrigação, mas é um compromisso com as Nações Unidas, e isso pode impulsionar fortemente a produção de veículos elétricos e híbridos no país. Outro parâmetro importante, além das dimensões do veículo, é a altura divisada, que essa altura divisada é a altura do olho do motorista em relação ao nível do solo, que permite a ele ver um obstáculo à frente, certo? Essa altura ela tem sofrido variações. Em 1950 ela era mais alta, 1,4. Já em 2010 baixou para 1,2, o que demonstra o quê? Que os veículos estão ficando mais com altura menor, dado o aumento de sua velocidade e outras características. Outra característica importante é o raio de giro dos veículos,
que seria o menor raio que o veículo precisa para fazer um giro, uma curva com um giro máximo da sua direção a 15 km por hora. Aqui nós temos como exemplo o veículo tipo CO, e observe que esse veículo, ao fazer uma curva de 180 graus, que é praticamente um retorno, ele tem um raio interno de 8,7, que é o raio do pneu dianteiro da direita, do lado da curva, que é a direita, um raio externo de 12,8, que é esse maior aqui, ó. Tá? Esse aqui é o interno, esse aqui é o externo, do pneu de fora, e o raio livre, que é esse do para-choque, esse maior. Tá? Então, esse raio de giro, esse gabarito é muito utilizado quando você quer dimensionar as curvas da sua interseção, as curvas que dão acesso à interseção, seja para subida ou para descida. Sobre pesos e dimensões dos veículos, quem regulamenta isso é o Código de Trânsito Brasileiro através de resolução do CONTRAN 210 de 2006. Vamos pegar algumas características dessa legislação do CONTRAN. Primeiro, sobre as dimensões. Largura máxima admitida para os veículos 2,60. Altura máxima 4,40. Comprimento máximo do veículo, depende do tipo. Veículos simples, até 14 metros. Veículos não articulados, até 15 metros. Veículos articulados, até 19,8 metros. Nós vamos ver exemplos desses veículos na próximo slide. Sobre peso dos veículos, tá? O que a legislação diz? Diz que o peso dos veículos não articulados, que são os veículos mais simples, os de 14 metros, é até 29 toneladas. Veículos com reboque ou semi-reboque, que não são caminhões, é 39,5 toneladas. É o peso total do veículo, não é o peso por eixo. Veículos articulados com 2 ou mais unidades, até 57 toneladas. Aqui vamos ver os exemplos ilustrativos dos veículos. Esse aqui é um veículo não articulado, certo? Tem 3 eixos. Ele está dentro daquele grupo dos veículos pesados. Agora aqui a gente tem dentro do grupo dos veículos pesados, veículo tipo articulado. Você tem um cavalo mecânico que faz a tração e tem um reboque. Isso para os caminhões. E para os ônibus também existe a versão articulada. E os veículos biarticulados, que são aqueles que têm a unidade de tratora, né, o cavalo mecânico, e 2 unidades de reboque. Então, cada um desses veículos vai ter dimensões máximas e pesos máximos conforme a legislação. Agora vamos falar do que a legislação diz sobre peso bruto por eixo. Tá? Quando for eixo isolado, e forem 2 pneumáticos, ou seja, 2 pneus segurando o eixo, é 6 toneladas para aquele eixo. Se o eixo for isolado e tiver 4 pneumáticos, você sobe para 10 toneladas. Você tem mais pneu para distribuir a carga, então eles permitem mais peso por eixo. Agora, quando a gente tem conjunto de eixos, você tem os conjuntos de eixos tandem e o não tandem, tá? Os conjuntos, quando forem 2 eixos e eles forem do tipo tandem, é até 17 toneladas. Não tandem é 15. A diferença básica é que no tandem, como a gente vai ver aqui, o sistema de amortecimento do conjunto é feito isoladamente. Cada eixo tem seu próprio sistema de amortecimento. Então, isso permite suporte de maior carga, tá? E se forem 3 eixos desse tipo tandem, isso sobe para 25,5 toneladas para todo o conjunto. Agora, se for o tipo não tandem, que são feixes de mola interdependentes, tá? Onde o sistema de amortecimento é dividido entre os 2 eixos, então o peso cai para 15 toneladas para o conjunto. Então, nós vimos aqui os pesos por eixo isolado e por eixos agrupados, tá? Com 2 pneus ou 4, sendo tandem e não tandem. Vamos falar dos veículos tipo agora, terminando a legislação, falando dos veículos tipos. Né? Existem 4 categorias de veículo tipo. Esse aqui é o VP, que é o veículo de passeio. Ele tem as suas dimensões entre 5,8 de comprimento e 2,10 de largura e distância entre eixo de 3,4. Observe que o seu raio livre é 7,90. Tá? Ele é o veículo predominante da frota, mas nem sempre ele vai ser o veículo usado para projeto, especialmente em interseções, porque ele tem dimensões muito pequenas na frente dos outros, como vamos ver a seguir. Falando do veículo tipo CO, que é os caminhões e ônibus convencionais, esse é o veículo predominante, não em quantidade, mas em aplicações para projeto de rodovias, certo? E muitas vezes para as interseções. Então, esse é o gabarito que a gente usa a maior parte do tempo para o projeto das interseções. Esse veículo já tem 9,10 de comprimento, 2,60 de largura e o seu raio livre do para-choque de giro a 180 graus é 13,40 metros.
Mas existem outros veículos maiores, como nós vamos ver agora. Por exemplo, você tem aqui o veículo, o tipo ônibus rodoviário, que já passa para 12,20 de comprimento por 2,60 de largura. O seu raio máximo já sobe, raio livre da ponta do para-choque para 14,4, um giro de 180 graus. Lembre-se, a 15 km por hora. Raio de giro é da ordem de 14,10 metros. Tá? Esses veículos podem ser utilizados para fins de projeto quando a gente está falando de obras e interseções rodoviárias que dão acesso onde há predominância desse tipo de veículo, como, por exemplo, terminais rodoviários de carga. Ainda falando de veículo de projeto, vamos falar sobre a escolha do veículo. A escolha do veículo de projeto deve buscar, identificar o quê? Qual é o tipo de veículo que mais predomina naquela região, conforme as pesquisas de tráfego. Geralmente são pesquisas volumétricas, classificatória, origem e destino. O importante é que os veículos com dimensões superiores ao veículo de projeto, eles podem experimentar condições desfavoráveis. Então, você viu lá que na frota brasileira a maior parte era VP, veículo de passeio. Então, se você projetar a tua interseção para o VP, provavelmente os veículos como os ônibus rodoviários, que são tipo O, eles vão ter dificuldade de entrar e sair da interseção. Então, por isso que no projeto da interseção, às vezes a gente considera não o veículo que tem maior volume de tráfego, mas sim o veículo que tem condição mais desfavorável. Em alguns itens do projeto, como por exemplo, gabarito vertical, raio de giro, você prefere o veículo tipo SR do que o VP, embora o VP seja o veículo que tem maior ocorrência na sua pesquisa de tráfego. Orientações para a escolha do veículo tipo. No projeto de rodovias brasileiras, como disse anteriormente, o padrão é usar o veículo tipo CO, na ausência de pesquisa de tráfego, mas o ideal é que você faça a pesquisa de tráfego, principalmente a volumétrica e a classificatória, para saber qual é o veículo padrão que roda na sua rodovia que vai acessar a sua interseção. Nós temos aqui algumas indicações a mais. Por exemplo, você usa o veículo do tipo SR em interseções do tipo expresso ou arterial com grande fluxo de tráfego que dão acesso a áreas produtoras, ou grandes áreas urbanas. Aqui nós temos um exemplo da ligação do acesso oeste de Fortaleza pela BR-222, ligada com a BR-020, Canindé está à esquerda, Fortaleza está à direita. Essa é uma interseção em trevo. Para esse tipo de interseção, o veículo SR é o mais indicado, porque ele dá acesso a uma região de grande fluxo, grande centro urbano, grande fluxo de veículos. Aqui nós temos um exemplo do veículo tipo SR que seria indicado para o projeto dessa interseção, como veículo tipo. Outro exemplo de orientação é o uso do veículo tipo SR, mais uma vez, para promover, para ser item de referência nos parâmetros de projeto de interseções que fazem ligação com terminais de cargas. Aqui nós temos, por exemplo, a interseção que liga a BR-222 com a CE 422, sendo Sobral à esquerda e Fortaleza à direita, e Pecém acima ao norte, que é justamente o porto do Pecém, com seus piers de atracação. A maior parte do fluxo que vem para cá são exatamente esse tipo aqui, veículo tipo SR. Então, para essa interseção, como o fluxo predominante é SR, naturalmente você vai escolher os semi-reboques como o teu veículo tipo para fazer os projetos dos parâmetros da interseção, como por exemplo raio de giro dessas curvas, raio da rotatória, etc. E assim chegamos ao final da nossa videoaula número 5. Obrigado pela atenção.